Olá, leitores do Clube Psi, e vamos lá para a nossa segunda leitura do clube, Apaixone-se por si mesmo, do Walter Rizzo. Vamos aqui para a primeira parte do resumo, que eu espero de coração que te ajude a desenvolver uma autoestima para sua vida e para sua prática clínica. Amar a si mesmo é um fator de proteção contra doenças psicológicas, gera bem-estar e também qualidade de vida. Ou seja, se temos uma visão negativa de quem nós somos, isso pode gerar muitos transtornos mentais, como ansiedade, depressão, fobias também sociais, insegurança, estresse e até mesmo alterações psicossomáticas, problemas de relacionamento, baixo rendimento escolar, baixo rendimento no trabalho, abuso de substâncias nocivas, problemas com a imagem corporal, incapacidade para regular as emoções e muitos outros. Quando a autoestima não tem força o suficiente, vivemos mal, infelizes e sofremos de ansiedade. Essa é uma frase que o autor traz logo na introdução deste livro. E eu, como psicóloga clínica, percebo aqui na minha prática o quanto a baixa autoestima é muito complicado mesmo para se ter uma saúde mental, porque afeta realmente todas as áreas. E o quanto ter uma boa autoestima, se amar, ter autoconfiança, influencia em ter boas práticas e uma vivência muito mais leve. Neste resumo, eu vou caminhar com você, capítulo por capítulo deste livro, e vou trazer dicas práticas para a sua vida pessoal, leitor, e para você que é psicólogo, dicas práticas para a sua prática clínica. E logo na introdução do livro, o autor nos traz a diferenciação entre egoísmo e autoestima. Ser egoísta tem a ver com endeusar a si mesmo e não ser capaz de amar o próximo, ou até mesmo de reconhecer pontos de vista diferentes. Mas a autoestima não. A autoestima é a capacidade de aceitar a si mesmo de forma honesta e genuína, sem ficar fazendo alarde. E aqui na página 9, o autor diz assim: a humildade é ter consciência da própria insuficiência, mas de jeito nenhum implica ignorar o valor pessoal. Então é isso que eu espero para você, leitor, que este livro te ajude a ser humilde, mas também a valorizar o teu valor. Ficou meio redundante, né? Mas é você reconhecer o seu valor próprio e isso te ajudar a desenvolver mais autoestima. Anne, mas o que é a autoestima? A autoestima é a avaliação que fazemos de nós mesmos. Não é arrogância, mas a autovalorização saudável. E tem pessoas que têm uma alta autoestima, que é o que estamos buscando aqui no clube, pessoas que têm uma baixa autoestima e pessoas que têm a autoestima inflada. Então, nesse momento, eu te convido para pensar: como está a sua autoestima? O que você valoriza em si mesmo? E logo aqui para frente, na página 12, o autor já começa a falar sobre os 4 pilares da autoestima, que é onde eu vou me ater um pouquinho mais com você aqui nesse resumo. Então vamos lá. Como que a autoestima é desenvolvida? A imagem que temos de nós mesmos, ela não é geneticamente herdada e determinada, ela é aprendida. Até aqui na página 12 mesmo, o autor fala um trecho bem interessante que eu gostaria de ler para vocês. Se você acredita que é um perdedor, não vai nem tentar ganhar. Vai dizer a si mesmo: para que tentar? Eu não consigo ganhar. Ou isso não é para mim, não vale nada. Então, quando a gente estabelece essas crenças sobre quem nós somos, através das nossas vivências, do que a gente ganha, perde, do que a gente escute, a gente vai construindo essa imagem de nós mesmos. E é difícil mudar essas crenças, mas não é impossível. E é isso que eu te convido aqui, leitor, para que a gente possa nos esforçarmos juntos para mudar essas crenças negativas que você e eu temos sobre nós mesmos. Mas, Dani, por que se esforçar tanto, então, para mudar o conceito que eu tenho de mim mesmo que é negativo? Por que é importante desenvolver uma boa autoestima? Então vamos lá, vou citar aqui para você algumas das vantagens de se ter uma alta autoestima. Primeiro, aumentar as emoções positivas. Você vai se afastar da ansiedade, da depressão e se aproximará da alegria e da vontade de viver.
Segundo, atingir níveis maiores de eficiência no que você faz. Você não vai se dar por vencido facilmente. Você vai realmente acreditar que consegue atingir as suas metas e vai se sentir mais capaz para realizá-las. Terceiro, se relacionar melhor com as pessoas. Você vai tirar aquele peso das costas e aquele medo do ridículo e da aprovação dos outros. Você não dependerá mais dos aplausos e do julgamento das outras pessoas. Você mesmo será o próprio juiz da sua conduta. Número 4, amar o seu parceiro e se relacionar mais tranquilamente com outras pessoas. Você dependerá menos deles, estabelecendo um vínculo mais inteligente e equilibrado sem ter o medo de perder. E 5, ser uma pessoa mais independente e autônoma. Você se sentirá mais livre e seguro para tomar as decisões de sua vida. Muito bom, né? Então vamos lá entender quais são os 4 pilares da autoestima para que a gente possa se esforçar para desenvolvê-las? O primeiro é o autoconceito, que é o que você pensa de si mesmo. O segundo é a autoimagem, é a opinião que você tem da sua aparência. O terceiro é o autorreforço, que é o quanto você se premia e se gratifica pelas coisas que você faz. E o quarto, autoeficácia, que é o quanto você confia em si mesmo. Um amor próprio e saudável partirá dessa seguinte frase que o autor fala aqui: eu mereço tudo aquilo que me faz crescer como pessoa e ser feliz. E é isso que eu espero para você, leitor, um amor próprio e felicidade na sua vida. Vamos começar então pelo autoconceito. Pessoas que têm um autoconceito ruim geralmente se culpam pelas coisas ruins que acontecem e também não consideram as coisas boas que fazem. Por exemplo, aqui na página 16 diz assim: quando fracassam, dizem, dependia de mim. E quando obtêm sucesso, dizem, foi pura sorte. E isso nos leva a nos responsabilizar mais pelas coisas ruins do que pelas coisas boas, trazendo um conceito negativo sobre nós mesmos. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, nós entendemos o quanto as nossas crenças internas nos limitam e nos sabotam na nossa vida. E aqui o autor traz muito essa ideia da autossabotagem, de você ter pensamentos negativos sobre si mesmo, que muitas vezes nem são verdade e te acabam sabotando em momentos que você poderia sim conquistar as coisas e estar sendo a sua melhor versão. Ele fala também o quanto a autocrítica ela é terrível na nossa vida, porque além da gente já não se sentir bem com quem nós somos, a autocrítica vem lá e pisa na gente, para que a gente se sinta pior ainda, para que a gente não consiga crescer e ter uma visão positiva de quem nós somos. Como, por exemplo, sou um desastre, sou feia, sou insuficiente, ninguém vai me amar. Perceba que essas frases acabam realmente fazendo com que o nosso conceito de nós mesmos piore cada vez mais. Então, leitor, nesse momento eu quero que você se pergunte: tem algum pensamento que às vezes aparece na tua mente que faz com que você trave, que faz com que você se diminua? Algum pensamento como, por exemplo, eu sou ou eu não sou? Isso tem tudo a ver com as nossas crenças centrais e regras que a gente acaba impondo na nossa vida através das experiências que nós vivemos. Tem uma parte aqui do livro que o autor também fala que muitas vezes, ao invés de a gente falar que, por exemplo, a gente não fez algo direito, a gente fala que eu sou incapaz. Ou, por exemplo, eu fui tolo em fazer tal coisa. Ou, por exemplo, ao invés de falar eu me comportei como um imbecil, falam eu sou um imbecil. Então, ao invés da gente diferenciar o nosso comportamento de quem a gente acaba se rotulando negativamente. E isso é terrível para nossa vida. Isso também provoca muita autoexigência, autocrítica, transformando a nossa vida ideal em algo inalcançável, algo perfeito, que a gente nunca vai conseguir atingir, porque a gente já pensa algo negativo sobre nós. Entendeu, leitor? Ou seja, o autor fala que é importante a gente separar o comportamento de quem a gente é, para que a gente não fique se rotulando. E também é muito importante que a gente entenda as nossas crenças, o que, que a nossa mente fala para nós de negativo e perceba a hora que elas apareçam, para que a gente
Não leve isso como verdade absoluta, para que a gente possa duvidar dessas crenças. Não, eu não sou imbecil. Não, eu não sou insuficiente, porque já teve tal e tal vez que eu fui suficiente, porque já teve tal e tal vez que eu já fui capaz. É isso que eu quero te convidar, leitor, para que você não acredite em tudo que a tua mente diz de negativo de si, porque isso pode ser um sinal de baixa autoestima, pode ser uma autossabotagem. E aí vem aquelas distorções cognitivas, né? Aqueles pensamentos distorcidos, como por exemplo aqueles pensamentos de tudo ou nada, né? Se eu não fiz perfeito, se eu não tirei 10 na prova, então eu sou burra, eu fui péssima, né? E esses pensamentos de tudo ou nada vão fazendo com que nós mesmos acreditamos nesses pensamentos negativos que a nossa mente nos fala. Sim, gente, é um ciclo sem fim se a gente não parar para se perceber e para se esforçar para mudar essa baixa autoestima. Mas então, Anne, como salvar esse meu autoconceito que tá tão ruim? Eu penso tanta coisa ruim de mim e não só penso, mas eu sei que eu sou tal e tal coisa ruim. E agora, o que que eu faço? Primeiro, leitor, eu quero que você reflita comigo três palavrinhas que o autor traz aqui: autopunição, autocrítica e autoexigência. Será que você não está só se punindo demais, se culpando demais? Será que você não está apenas se criticando exageradamente? Você provavelmente criticaria um amigo ou familiar seu se estivesse na mesma situação? E a autoexigência. Será que você não está exigindo demais de si mesmo? Será que você não está tendo compaixão pelo que você está sentindo, pelo que você está passando nesse momento da sua vida? Então, a primeira dica que o autor nos traz para desenvolver um bom autoconceito é: procure ser mais flexível consigo mesmo e com os outros. Se você for perfeccionista e intolerante, você não vai saber o que fazer com a vida, porque a vida não é assim. Então, mesmo as pequenas coisas do dia a dia vão te gerar estresse, visto que não são como você gostaria que fosse. Então, uma das dicas que o autor traz aqui, para que a gente possa ser mais flexível, é não usar as palavras sempre, nunca, tudo ou nada. E na prática, como fazer isso? Então, a primeira orientação é não ser perfeccionista. E aqui até ele fala como fazer isso na prática. Desorganize um pouco seus horários, seus ritos, seus trajetos, suas roupas, seu jeito de organizar as coisas. Conviva com a desordem por alguns dias, você vai descobrir que tudo continua mais ou menos igual, mesmo que você não coloque tudo perfeitinho e não controle tudo. Segunda orientação, não rotule a si nem aos outros, tenha mais compaixão de si e das condutas dos outros quando for falar alguma coisa. Terceira orientação: se concentre-se nos matizes. O que que ele diz aqui? Pense mais nas alternativas e não nas exceções à regra. A vida é composta de mais tonalidades, além do preto e do branco. Ou seja, além do tudo ou nada, né? Entre o 8 e 80 há pelo menos 72 possibilidades. E quarto, aí começa difícil. Ouça as pessoas que pensam diferente de você. Isso não implica que você deva necessariamente mudar de opinião, mas apenas ouça. Deixe a informação entrar e então decida. Veja como o autor traz aqui que para que a gente tenha uma boa concepção de nós mesmos, nós precisamos flexibilizar aquilo que a nossa mente nos fala e flexibilizar aquelas crenças, aqueles conceitos que temos de nós mesmos e sobre o mundo e sobre os outros. A segunda dica que o autor traz, bem importante para desenvolvermos o autoconceito, é: reveja suas metas e as possibilidades reais de atingi-las. Porque ele falou de hoje, né, do perfeccionismo. Se você tem uma meta muito inatingível, muito inalcançável, que você até acredita às vezes que vai conseguir realizar e não realiza, isso pode te gerar uma frustração e trazer novamente aqueles pensamentos negativos, como eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não consigo dar conta de nada. E o que é uma mentira, né? Às vezes é só uma meta irrealista que você traçou para sua vida. Terceiro, não veja em você só o lado ruim, só as coisas ruins. Se você só se concentrar em seus erros, será incapaz de ver suas conquistas.
Se você só ver o que te falta, não aproveitará as boas coisas dos momentos presentes. O aqui é o agora. E aqui, na página 28, o autor diz assim: Se a noite chorar pelo sol, não verás estrelas. Ai, é bem isso, né, gente? Então vamos tentar flexibilizar. 4. Não pense mal de si mesmo. Seja mais benevolente e compassivo com você. Você não é perfeito. Você é um ser humano e está dando o melhor que você pode nesse momento. Quinto, ame-se o maior tempo possível. Se você só se ama quando você conquista coisas e tem bons resultados, talvez você não se ame de verdade. Por isso que o autor diz aqui, para a gente tentar nos amar na maior parte do tempo, até quando a gente erra, até quando a gente é falho. 6. Procure aproximar o seu eu ideal do seu eu real. Aqui ele volta falando do perfeccionismo, do quanto às vezes a visão que a gente gostaria de quem fôssemos pode, infelizmente, nos influenciar negativamente, trazendo grandes autocríticas e rotulações negativas. E por isso que na última orientação que ele traz, no número 7, ele fala assim: aprenda a perder. Porque, infelizmente, leitor, você vai acabar perdendo na vida. Mas tá tudo bem. Você é amado. Você pode se amar mesmo assim. E tenho certeza que terá outros momentos de vitória, de conquista. Então, uma dica extra aqui para você, leitor, como evitar essa autossabotagem. Como evitar que esses pensamentos negativos e rotulações acabem travando a sua vida. Em uma situação difícil, ao invés de você se criticar e pensar mal de você mesmo, pense, o que você diria a um amigo nessa situação? Você xingaria ele? Você brigaria com ele? Ou teria compaixão por ele e o aconselharia e o acolheria? E eu diria que tá tudo bem, todo mundo erra. Agora vamos então para o próximo capítulo, rumo a uma boa autoimagem. Eu sei que esse daqui é um assunto um pouco mais delicado, principalmente para nós mulheres que muitas vezes somos vaidosas, temos ali algumas vezes comparações com outros corpos que têm um ideal de beleza, que são mais perfeitos, mais magros, né, mais encorpados. E eu sei que esse é um assunto delicado, então, leitor, se você puder compartilhar aqui nesse resumo como é para você essa questão da autoimagem e o que esse livro pode te ajudar, eu ia ficar muito, muito feliz. E não é só a sociedade que nos coloca ali um padrão de beleza do que é belo, mas muitas vezes nós mesmos, quando a gente coloca uma lupa pessoal e começa a ver ali os defeitinhos que a gente tem e se incomodar com eles. Leitor, você já fez isso alguma vez? Eu confesso que isso é um dos grandes problemas para mim também. Às vezes eu olho para alguma coisa do meu rosto, do meu corpo, eu fico incomodada com aquilo dias. Então eu sei que eu preciso desenvolver mais a minha autoimagem. E se você precisa também, então fica aqui comigo, vamos nos ajudar. Acredito que esse livro tem muitas dicas importantes para nós. É natural que a gente queira ser bonito, atraente e tenha uma boa aparência. O problema é quando a gente fica obcecado com isso, com essa ideia de ser bonito o tempo todo, ou de estar mais bonito que tal fulano, que tal pessoa, ou de ser a pessoa mais bonita daquele lugar. Mas se o que eu valho como ser humano depende da minha aparência física, isso não vai contra os meus valores pessoais? Se, leitor, se a tua aparência é o que mais te preocupa, é o que mais te incomoda, isso também não vai contra alguns valores pessoais teus? Pesado pensar assim, né? Mas vamos refletir comigo. Esse ideal de beleza, esse padrão de beleza, ele é diferente de cada época, não é? O que é bonito hoje para nós pode não ser bonito para aquela pessoa que está em um outro país, de uma outra cultura, ou não é bonito há 100 anos atrás, 200 anos atrás. 10 anos atrás. Então é muito difícil se a gente fica só focado ali no que é da moda, do atual. O mais saudável é decidir o seu próprio padrão de beleza, aquilo que faz com que você se sinta bem com a sua aparência, que você se sinta bonita do seu jeito. E aqui na página 38, o autor fala algo que me marcou muito, então quero compartilhar com vocês. O importante não é ser bonito, mas sim gostar de si mesmo. Você gosta de você, leitor? A beleza é uma atitude.
Se você se sente bonito, você é bonito e transmitirá isso aos outros. Mas se aceitar passivamente o modelo de beleza que lhe impõe de fora, acabará pensando que você é horrível. Então, quando o autor fala sobre a autoimagem, ele não fala necessariamente do corpo em si, mas se você se sente bonito, se você gosta da sua aparência. Isso é o que mais importa. Então, eu quero que você faça um exercício agora comigo. Destaque quais são as coisas que você mais gosta em você, no seu corpo, na sua aparência, em como você se veste, em como você se transmite para as pessoas, mesmo que não coincida com a ideia de padrão geral de beleza. O que você gosta em você? Vamos lá, vou te dar aqui alguns minutinhos para você parar para pensar. O seu corpo e o modo como você se veste devem agradar primeiro a você. Então veja aqui, leitor psi, eu tô com uma tiarinha mais de menininha, mais infantil, mas eu me achei tão bonita, eu falei, eu vou gravar assim, tá tudo bem. Eu tô me sentindo bem. E eu acredito que isso possa estar transparecendo a minha beleza pra você. Mesmo que muitas pessoas não gostem, não concordem. Tá tudo bem. Tá, Anne, mas então vamos lá. Como melhorar realmente a autoimagem? Primeiro, tem que definir quais são os teus critérios para beleza. O que que é belo para você e o que que não é belo para você. Confie no seu instinto e se vista para você e não para os outros. Ensaie a sua própria moda. Dica número 2, e talvez a mais difícil. Descarte a perfeição física e os critérios rígidos. Eu sei, leitor, eu sei, Psi, que temos talvez uma ideia ideal do que é um corpo perfeito, mas descarta essa ideia. Não existe corpo perfeito. Até dessas pessoas que ficam ali, né, postando muitas vezes no Instagram, muitas vezes tem um Photoshop ou algo que a pessoa não está mostrando do seu real corpo. Então não fique perdendo tempo pensando no que te falta. O melhor é aproveitar o que você tem. A ideia de perfeição do corpo só vai fazer com que você foque em pequenos defeitos, que às vezes nem tem muito o que fazer, do que você focar nos teus lindos encantos. Dica número 3: descubra e destaque as coisas que você mais gosta em você. E isso em características físicas mesmo. Então, se você gosta, por exemplo, do teu olho, do seu nariz, da sua boca, das suas mãos, né? Então, vamos tentar descobrir coisas que você gosta no seu corpo e focar nelas. Não focar naquela gordurinha da barriga. Isso daqui, no momento, se a gente focar, só vai nos fazer sentir mal, com baixa autoestima. A gordurinha da barriga a gente pode tentar focar na alimentação e na academia, mas para que a gente tenha uma boa autoestima, a gente pode sim focar nas coisas boas que temos. Dica número 4: a sua autoimagem é transmitida aos outros. Ou seja, se você se sentir uma pessoa interessante e atraente, os outros vão te perceber dessa maneira. Se você não se sente bonito, as pessoas vão perceber a tua insegurança. Por isso que a dica número 5 diz que a aparência física é apenas um dos componentes da nossa autoimagem. Ter uma boa aparência é apenas um dos fatores de você como pessoa. A sua essência vai muito mais além. E tem uma frase aqui na página 42 que o autor diz assim: as pessoas, além de bonitas ou feias, também podem ser agradáveis, gentis, inteligentes, doces, sedutoras, sensuais, interessantes, educadas, alegres, afetuosas, engraçadas, estúpidas e mil coisas. Então, algumas pessoas têm essa magia de mesmo às vezes não ter uma aparência física tão bonita, tão agradável, assim, ou tão conforme os padrões de beleza da sociedade, são pessoas muito bonitas, que têm uma autoimagem muito bonita, porque tem essas outras características de si mesmos e que isso transmite às outras pessoas. Não é assim mesmo, leitor? Você não conhece alguma pessoa que, se você for olhar ali, não é tão bonito, mas que as outras qualidades o tornam uma pessoa bonita? A dica número 6, então, é não aumente o que não gosta em você. Obviamente, né? Essa lupa ali vai fazer com que a gente se sinta cada vez pior com a nossa autoimagem. E faz com que algumas pequenas
imperfeições pareçam anomalias monstruosas. E na verdade, quando as pessoas olham para você, olham para sua aparência, elas não vão focar naquele defeitozinho que você fica olhando o dia inteiro. Elas vão olhar nos teus olhos. Elas vão olhar em você como um todo, não naquele defeito em específico. Dica número 7, e essa mexeu comigo. Sempre haverá alguém disposto a amar você. Independente se você acabou de acordar e tá com o cabelo tudo bagunçado, com mau hálito. Não é verdade? Se você realmente gostar de quem você é e se aceitar, você vai encontrar alguém que também te ame e te aceite por quem você é. Por quê? Porque o desagrado consigo mesmo bloqueia a nossa capacidade de se relacionar, sabia? As pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmas e com seus corpos antecipam a rejeição e acabam não se abrindo para novos relacionamentos. Acabam até evitando os outros e desenvolvendo muitas vezes ansiedade social. Dica número 8, e talvez uma das que eu mais gosto. Não faça comparações injustas. Gente, isso daqui é bem importante, porque veja, como que você vai se comparar com uma pessoa que é influencer no Instagram, que não trabalha muitas vezes, que só trabalha com conteúdo, que consegue ter tempo para ficar 2 horas na academia, que consegue pagar uma nutricionista mensal, que consegue comprar coisas no mercado que sejam mais saudáveis, tem essa condição financeira, que tem tempo para fazer tudo isso. Como que você vai comparar o teu corpo, a tua aparência com uma pessoa assim? Ainda bem que ela consegue, né? Nossa, parabéns para ela. Mas a gente precisa também aceitar a nossa realidade, que muitas vezes não vai ser assim. Então, não se compare injustamente. Por exemplo, também, não se compare com uma pessoa mais jovem que você. É claro que a beleza vai ser diferente, né? Quando a gente vai envelhecendo, vai criando rugas, né? Vai tendo essa sensação de derretimento da face, gente, e a idade, isso vai chegar para todo mundo. Então não se compare injustamente. Aceite a tua história. O teu corpo hoje, ele é um resultado da tua vida. Ele fala sobre o que você viveu. Então, até as pequenas rugas ali, as manchas na pele, falam um pouco sobre quem você é. Então, aceite a jornada que o seu corpo fez para chegar e te trazer até aqui. Certo, leitor? Então, é a minha dica para você sobre a autoimagem. Eu gostaria de te pedir para você ir em direção a um espelho. Nesse momento, se possível, pausa esse vídeo, vai no espelho e fala 3 qualidades que você vê em você. 3 qualidades da sua aparência, do teu corpo, do teu rosto ou do seu jeito de se vestir. Vamos lá? Pronto, Psi? Pronto, leitor? Espero de coração que essas pequenas dicas e esse resuminho que eu fiz possa ter te ajudado. Nos vemos nos próximos capítulos desse livro, na parte 2. Até lá! Um beijo!